Oi, alunos do sexto ano. Hoje nós estamos aqui para a nossa 11ª aula, certo? Nessa quinta-feira. E nela a gente vai dar continuidade, certo, ao conteúdo do capítulo 3 da página 264, ok? Então, peço a vocês que se acomodem, peguem o livro de vocês, abram na página 264, peguem o caderno de vocês, para a gente começar, certo, a explicação da parte de multiplicação com números naturais, ok? Até agora nós vimos adição, subtração, certo? As propriedades da adição e as propriedades da subtração. Nós vimos expressões numéricas com adição e subtração, ok? Então, dando continuidade a esse conteúdo, a gente vai ver multiplicação e as propriedades de multiplicação, ok? Isso para nos introduzir, certo? Para depois nós estudarmos divisão de números naturais. E quando nós estudarmos divisão de números naturais, nós vamos ter expressões numéricas com adição, subtração e multiplicação e divisão, certo? E logo após nós vamos ter potência e raiz com números naturais, certo? Que são duas novas operaçõezinhas aí que nós vamos estudar esse ano, certo? Mas na aula de hoje nós vamos ter multiplicação de números naturais, certo? E as propriedades da multiplicação, ok? E no final, certo? Vai ter a agenda com uma atividade de multiplicação que está no livro, ok? Mas nós não vamos corrigir hoje ainda, porque a atividade são 2 páginas, então não daria tempo de corrigir tudo hoje, mas nós estaremos corrigindo essa atividade na primeira aula da próxima semana, ok? Hoje nós vamos ter apenas esses dois conteúdos aqui: multiplicação de números naturais e as propriedades da multiplicação, beleza? Então, vamos começar. Multiplicação de números naturais. Aí a gente já começa aqui com uma pergunta para a gente ter uma ideia de multiplicação. Ele já pergunta aqui, ó, quantas cadeiras há nessa sala? Gente, ó, tem várias formas de se contar a quantidade de cadeiras que tem nessa sala. A forma mais convencional é contar de uma em uma. Mas eu vou mostrar aqui como utilizar a multiplicação para fazer o cálculo dessas quantidades de cadeira. Ou seja, a primeira forma seria nós contarmos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, ó, aqui nós temos 20 cadeiras. Eu contei de uma em uma, e aí, a partir da soma, certo? Utilizando a soma, eu contei 20 cadeiras, ok? Então, eu vou tirar aqui, porque agora nós vamos fazer de outro jeito. Ó, a multiplicação, ela vem para simplificar quando nós queremos contar uma certa quantidade de valores que se repetem. Como assim valores que se repetem? Certo? Por exemplo, aqui nessa sala. Vê, eu tenho cada fileira de cadeiras, eu tenho uma certa quantidade. Certo? Eu tenho a mesma quantidade, é uma quantidade que se repete, ok? Então, vê só, eu tenho quantas fileiras de cadeiras aqui? Eu tenho, ó, uma fileira, 2, 3, 4 fileiras. Então, eu tenho, ó, 4 fileiras de cadeira. E cada fileira dessa possui 5 cadeiras. Então, ó, eu tenho 4 fileiras
e cada fileira possui 5 cadeiras. Com isso, eu posso fazer uma multiplicação, certo? Eu posso fazer uma multiplicação. E essa multiplicação, ela vai ser o quê? Ela vai ser 4, certo? Que é a quantidade de fileiras. Então, vai ser o 4 vezes a quantidade de cadeiras que eu tenho em cada fileira. Então, eu tenho 4 fileiras e eu tenho 5 cadeiras. Então, 4 vezes 5. E aí, ó, 4 vezes 5 é 20. Então, eu tenho 20 cadeiras, certo? Só que dessa vez eu descobri por meio da multiplicação. Então, em vez de contar uma por uma, eu multipliquei apenas o número 4 vezes 5. Isso daqui, gente, eu também sei que vocês estudaram nos anos anteriores a tabuada, certo? E aqui seria mais ou menos a tabuada do 4 ou a tabuada do 5. E aí nós teríamos o valor 20, certo? Então, eu poderia ter feito aqui por soma, contando de uma em uma, sim, como eu fiz aqui, certo? Mas leva mais tempo, porque eu teria que contar uma por uma. A multiplicação facilita essa contagem, porque aqui nós só precisamos contar quantas tinha em uma fileira, certo? E quantas fileiras tinham. Ou seja, eu só precisei contar 5 cadeiras e 4 fileiras. E aqui, ó, 4 vezes 5, 20. E aí nós encontramos a quantidade de cadeiras utilizando multiplicação, ok? Outra coisa muito importante na multiplicação no sexto ano é a mudança do sinal, ok? Como assim mudança do sinal, professor? Quando a gente queria fazer uma multiplicação, a gente utilizava esse x aqui, ó. A gente utilizava esse x. Agora, certo? No sexto ano, nós vamos utilizar um ponto, certo? Nós vamos utilizar um ponto. Ou seja, quando a gente quer fazer 4 vezes 5, nós vamos fazer 4 ponto, certo? 5. E isso quer dizer multiplicação. Ou seja, a multiplicação no sexto ano, certo? A partir do sexto ano, no sétimo ano, oitavo, nono, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Caso você vá para uma universidade, certo? Então, todos os sinais de multiplicação não serão mais esse xzinho, certo? Então, as contas de multiplicação vão ser identificadas agora por um ponto. Então, ó, 4 vezes 5, 20, ok? E agora nós não vamos mais utilizar esse x a partir de agora. Ah, professor, mas no livro ainda utiliza o x. Gente, eu sei que no livro ainda está utilizando o x, mas se vocês forem olhar em atividades do próximo livro, certo? Do livro 2, nas expressões numéricas, vocês vão ver que não será mais utilizado esse x. Então, nesse capítulo, o livro ainda traz o x como um símbolo de multiplicação, certo? Mas nos próximos livros, no livro 2, no livro 3, no livro 4, ele vai utilizar o ponto como símbolo de multiplicação. Então, é bom vocês irem se acostumando, certo? Então, no livro ainda vai trazer o x como um símbolo de multiplicação, mas eu já vou estar utilizando o ponto como símbolo de multiplicação, ok? Porque nos próximos livros, certo? E nos próximos anos, no sétimo ano, certo? Se vocês conhecem algum aluno do sétimo ano, pode perguntar aos alunos do sétimo ano. O símbolo de multiplicação, certo? É o ponto e não mais o x. Então, é bom vocês tomarem esse cuidado para quando eu utilizar ponto ou quando o livro começar a utilizar ponto, vocês não confundirem. Um ponto, certo? É multiplicação. Assim como a gente vai ver mais na frente, nós vamos ver mais na frente, certo? Que a divisão não é mais,
por exemplo, 20 dividido... A gente via assim, certo? Antes, a gente via 20 dividido por 2. O símbolo de divisão era assim, não era? 2 pontos e uma barrinha no meio. A partir de agora, e vocês vão ver isso mais na frente, que o símbolo de divisão são 2 pontos, ok? Sem a barrinha no meio. Então, ó, multiplicação é 1 ponto, divisão é 2 pontos, ok? Isso nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Então, agora no sexto ano, esses sinais vão mudar um pouco, certo? Mas não, é só você prestar bem atenção que não causa nenhuma confusão. Multiplicação, 1 ponto, divisão, 2 pontos, ok? Vamos para a próxima aula. Desculpa, próximo slide. Pronto. Aqui a gente vai ver a primeira ideia, certo, de multiplicação. Adição de parcelas iguais, ok? Observe esta situação. No teatro de uma escola, há 45 cadeiras em cada fileira. Ou seja, cada fileira, certo? Cada fileira de cadeira tem 45 cadeiras. Beleza? Cada fileira dessa tem 45 cadeiras. Se são 13 fileiras, ou seja, eu tenho 13 fileiras aqui, ó. Cada fileira tem 45 cadeiras. Beleza? Cada fileira tem 45 cadeiras. Qual o total de lugares nesse teatro? Então, gente, a gente pode fazer assim, ó. Eu tenho 45 cadeiras em uma fileira. E eu tenho 13 fileiras, ok? Então, são 45 cadeiras. São 45 cadeiras e são 13... Eita. São 13 fileiras, certo? Esses 3 pontinhos aqui é para mostrar que tem fileiras entre elas. Então, eu tenho 13 fileiras e tenho 45 cadeiras em cada fileira. Então, gente, ó, eu posso utilizar aqui a ideia de adição de parcelas iguais. Isso quer dizer que se eu tenho 45 cadeiras e eu tenho 13 fileiras, eu posso utilizar a ideia de soma, fazendo 45 mais 45 mais 45, certo? E isso eu vou fazer 13 vezes. Beleza? Eu vou fazer 13 vezes. Eu vou somar isso 13 vezes. Então, é só eu ir somando, ó. 5 mais 5, 10, sobe 1. 4 mais 4, 8 mais 1, 9. Certo? Isso daqui é 2 fileiras. Eu somei 2 fileiras. Falta quantas? Falta 11. Então, eu vou somando, ó. 45, 0 mais 5, 5. 9 mais 4, 13. Certo? Eu estou fazendo aqui contas de soma. Então, ó, mais uma, 45. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 1 mais 3 mais 4, 8. 180. E aí eu posso somar de novo, ó. Vou botar esse 180 aqui em cima. Certo? 180 aqui em cima. E aí eu somo com 45. 0 mais 5, 5. 8 mais 4, 12. Sobe 1, desce o 2. 225. Somo mais 45 novamente. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 1 mais 2 mais 4, 7. Desce o 2. 270. Até agora a gente somou quantas fileiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Agora a sétima.
5 mais 0, 5. 7 mais 4, 11. Sobe 1, 315. Mais 45. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 1 mais 1 mais 4, 6. Desce o 3. 360. Sobe aqui o 360, certo? Para a gente continuar. Até agora a gente somou quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fileiras até agora. Mais 45. 0 mais 5, 5. 6 mais 4, 10. Sobe 1. 405. Mais 45 novamente. 5 mais 5, 10. Sobe 1, 1 mais 4, 5. Desce o 4, 450. A gente soma mais 45. Colocar um pouco aqui para o lado. 0 mais 5, 5. 5 mais 4, 9. Desce o 4, 495. Até agora a gente somou quantas fileiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltam 2. Então, ó, mais 45. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 1 mais 9 mais 4, 14. Sobe 1, 540. E aí, resta só uma, certo? Que aí eu vou colocar aqui. Vai ser 540 mais 45. 5 mais 0. 4 mais 4, 8. Desce o 5. Ou seja, gente, nós somamos 45 cadeiras 13 vezes. Por quê? Porque tinha 13 fileiras, certo? E isso deu um total de 585 lugares no cinema, certo? Então, esse cinema tinha 500... No teatro, desculpa. Aqui, ó. Lugares no teatro. Tinha 585 lugares. Professor, mas deu tanto trabalho fazer tantas somas, porque o senhor não fez a multiplicação direto? Gente, é justamente isso. A primeira ideia de multiplicação é a adição de parcelas iguais. Ou seja, é você somar várias parcelas que são iguais. Dá muito mais trabalho, ok? Mas é necessário você entender que uma multiplicação é a soma de várias parcelas que são iguais. Mas olha como fica o tamanho dessa multiplicação quando a gente soma várias parcelas iguais, ok? É um valor, é uma conta muito extensa. Então, qual seria a melhor forma de fazer essa multiplicação? Qual seria a melhor forma, certo, de multiplicar esse valor? Eu vou mostrar no slide seguinte, certo? Guardem aqui, ó, guardem essa ideia, 585, ok? Primeiro vamos resolver esse exemplo e depois eu vou fazer o exemplo do slide anterior utilizando essa mesma forma e aí vocês vão ver que a conta vai ficar menor. A segunda ideia é a ideia combinatória. A gente combina a quantidade de parcelas que são iguais em um valor só. Exemplo, uma lanchonete oferece 4 tipos de suco e 5 tipos de pastel. Quantas são as maneiras possíveis de uma pessoa escolher o suco e um pastel? Represente usando uma multiplicação. Então, gente, ó, se são 4 tipos de suco e 5 tipos de pastel, a combinação é só a gente multiplicar a quantidade de sucos vezes, olha aqui o pontinho, vezes a quantidade de pastéis. Então, ó, 4 vezes 5 é 20. Então, é possível fazer 20 combinações, certo? Onde eu posso escolher, ó, com o suco de laranja, eu posso ter o pastel de carne, o pastel de queijo, o pastel de palmito, o pastel de pizza, certo? Então, para cada suco, eu tenho 4 combinações. Para cada suco, eu tenho 4 combinações.
Se eu tenho 5 sucos, eu vou multiplicar 5 vezes 4, que é a minha quantidade de combinações, ok? Então, essa seria a forma mais simples de se fazer uma multiplicação em vez de estar somando parcelas iguais. Então, vamos fazer o exemplo do slide anterior desse jeito. Vamos lá. Ó. Eu tinha 45, certo? Lugares no teatro. Isso é do slide anterior. Vezes 13 fileiras. Então, eu ia fazer 45 vezes 13. Para isso eu preciso saber pelo menos a tabuada do 13. Ou a gente pode montar, gente, a multiplicação e fazer. Então, a gente faz aqui, ó, 45 vezes 13. Professor, por que o senhor utilizou o x aqui? Porque, gente, isso daqui, certo? É na hora de montar a multiplicação. Na hora de montar a multiplicação, você utiliza o x, você utiliza o ponto do jeito que você quiser. Eu utilizo o x aqui. Mas na hora de representar uma multiplicação, você tem que representar pelo ponto. Então, vamos lá. Ó, fazendo essa multiplicação. 3 vezes 5, 15. Então, ó, 5 sobe 1. 3 vezes 4, 12. Mais 1, certo? 13. 1 vezes 5, 5. Lembra de pular uma casa, certo? Para colocar o número. O 5 não fica embaixo do 5. O 5 fica embaixo do 3, porque você tem que pular uma casa para a esquerda. 1 vezes 4, 4. E aqui eu faço a soma, certo? 5 desce. 3 mais 5, 8. 1 mais 4, 5. 585. Ó, é o mesmo resultado que a gente encontrou, certo? No slide anterior. Só que em vez de estar somando várias parcelas, a gente fez só uma multiplicação. E aí, olha o tamanho da conta, certo? Para descobrir o resultado. É bem menor do que o que a gente fez no slide anterior. Então, a forma combinatória, onde a gente multiplica, certo? As parcelas iguais pelo valor que nós queremos, é bem mais simples do que estar somando várias e várias parcelas iguais, ok? Gente, muitas pessoas, certo? Eu percebi pelas atividades, muitos alunos têm dificuldade na multiplicação. E eu digo uma coisa, multiplicação, certo? Soma, subtração, divisão, é prática, certo? Você não vai aprender só olhando para mim, certo? Fazendo. Você não vai aprender só me olhando fazer. Você precisa praticar, você precisa fazer também. Ou seja, pega esse valor aqui, ó, 45 vezes 13, sem olhar para a resposta. Coloca no caderno, certo? Tenta resolver e compara as respostas com o que eu fiz aqui na minha aula. Então, é importante que você tente fazer as multiplicações junto comigo, ok? Porque você só vai aprender a multiplicar se você praticar. Não adianta só você me olhar fazendo, que não vai dar certo. Você precisa praticar, você precisa saber a tabuada, certo? Você precisa saber a tabuada, no mínimo, a tabuada do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Essas são as tabuadas mais essenciais para a gente resolver tudo aqui. Por quê? Esse exemplo que eu fiz aqui, gente, esse exemplo que eu fiz, que eu estou riscando agora, eu utilizei que tabuada para responder ele? Eu utilizei a tabuada do 3 e a tabuada do 1, certo? E, obviamente, a regra de multiplicação, onde você tem que pular uma casa quando eu vou multiplicar por 2 ou mais algarismos. Então, tudo isso daí vocês aprenderam, certo? No quinto e no quarto ano. Mas eu sei que a memória de vocês é um pouquinho fraca, certo? De alguns. E é necessário lembrar dessas coisas. E você só vai lembrar se você praticar, ok? Então, não foi nenhum bicho de 7 cabeças aqui.
certo? Vocês não precisaram multiplicar 13 vezes 45 de forma direta, certo? Vocês só precisavam multiplicar 3 vezes 5, 3 vezes 4. 1 vezes 5, 1 vezes 4, certo? Dessa forma aqui, ó. O 3 multiplicado pelos 2 de cima e o 1 multiplicado pelos 2 de cima também, ok? Vamos para o próximo slide. Propriedades da multiplicação. Uma das principais propriedades da multiplicação é uma que a gente viu na adição também, certo? É só a gente olhar aqui essa moça e esse rapaz segurando essa folha com essa multiplicação. Ó, na folha dela, eu tenho a multiplicação 3 vezes 4. Se a gente lembrar lá da tabuada, 3 vezes 4 é igual a 12, certo? E o do rapaz, ele está aqui, ó, segurando 4 vezes 3. 4 vezes 3, se a gente lembrar da tabuada do 4, tabuada do 4 vezes 3 é 12, certo? Ou seja, 3 vezes 4 é 12 e 4 vezes 3 é 12 também. Veja que as respostas estão iguais, certo? Mas a ordem dos números estão diferentes. No dela é 3 vezes 4 e no dele é 4 vezes 3. O que é que muda? Não muda nada, ok? É isso que nos leva, certo, à propriedade comutativa. A propriedade comutativa da multiplicação, ela diz que a ordem dos fatores não altera o produto. É por isso que 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3, certo? É por isso que 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3, que é igual a 12. Essa é a propriedade que a gente chama de propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação, ok? A propriedade do elemento neutro. A gente também teve a propriedade do elemento neutro na soma, certo? Só que a propriedade do elemento neutro na soma queria dizer que quando eu tenho o número zero na soma, não altere nada. Já na propriedade do elemento neutro da multiplicação, é outro número que representa um elemento neutro. Que número é esse? Olha os exemplos aqui, ó. 18 vezes 1. Ó, 18 vezes 1 é 18, certo? Porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, ó, 1 vezes 10. 1 vezes 10 é 10. 135 vezes 1, 135. 2.439 vezes 1, 2.439. Professor, como é que o senhor está fazendo isso de cabeça? Gente, quando multiplica por 1, é só repetir o número, certo? 5 vezes 1 é 5. E 1 vezes 439 é 437, desculpa, é 437. Então, gente, o que é que a gente pode concluir com isso? Que o número 1 não causa alteração na multiplicação. Neutro significa algo indiferente, que não causa alteração. Ou seja, o número 1 na multiplicação não causa alterações na multiplicação. Então, eu posso multiplicar por 1 várias vezes e o resultado é sempre o mesmo, certo? Como eu vejo aqui, ó, 18 vezes 1, 18. Então, eu posso multiplicar várias vezes por 1. 18 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, que o resultado sempre vai dar 18, porque o número 1 na multiplicação é um número neutro, ou seja, não causa alteração. Beleza? Isso é a propriedade do elemento neutro na multiplicação. Pronto, gente. A gente vai encerrar a nossa aula de hoje aqui, certo? Com esse conteúdo de multiplicação. E para casa, vocês vão fazer, certo? Para a gente corrigir na próxima semana, as páginas 269 e 270 do livro 1. A atividade do jogo rápido. Essa atividade, ela é toda de multiplicação, certo? Então, vocês não vão ter nenhum problema com isso. Caso vocês tenham dúvida, é só reassistir essa aula, certo? Voltar um pouquinho, assistir essa aula para fazer as atividades de multiplicação.
Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula, certo? Tchau.